serviços dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação emocional, visando proporcionar à sociedade serviços mais sérios, com mais eficiência e qualidade. O processo anual de elaboração das metas nacionais inicia-se com a realização de uma pesquisa aberta a toda a sociedade, por reuniões, nas quais participam juízes e servidores de cada segmento do judiciário, e de uma audiência pública, que estamos agora realizando. Além dessas atividades, ainda é promovida uma pesquisa no âmbito nacional e duas reuniões preparatórias presenciais na sede do Conselho Nacional de Justiça para a discussão da proposta. Ao final do ano, essas propostas constituem objeto de discussão, votação e aprovação pelos presidentes dos tribunais e do Encontro Nacional do Judiciário, evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça e reúne a alta administração dos tribunais brasileiros. As metas nacionais do Judiciário se propõem a enfrentar grandes desafios, como elevar a produtividade, a eficiência e a celeridade processual, a priorização do julgamento das causas relacionadas à improbidade administrativa e aos crimes de organização pública, além de estímulo à inovação. Sorte que eu agradeço profundamente todos aqueles que nos dão a honra de estarem presentes e a todos que nos acompanham através da plataforma Zoom. Solicito ao nosso estimado diretor-geral, Dr. Marques, que se manifeste como conselheiro público. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a mesa do nosso presidente. Conforme bem já delineado, manifestação falando aí, nós temos as metas tradicionais. No caso, um total de 10 para o judiciário, mas aplicável à justiça eleitoral, meta 2 os pontos, mas também meta 4 e a meta 9. De forma que essa Assembleia, estamos aqui participando, conforme já determinado pelo Lâmina, visa trazer proposições no sentido de estabelecermos as metas para 2026. Nós estamos falando de proposições no sentido de percentuais de alcance de cada meta, porque essas metas estão estabelecidas pelo CACI, pelo CNJ. Então, de maneira que são metas a serem acompanhadas, mas ela tem que determinar a responsabilidade, porque muitas vezes nós buscamos uma meta exagerada, vamos dizer assim, mas não temos a capacidade de cumprimento. Então, de forma que deve ser muito bem refletido essas metas. E sabemos que estamos acompanhando no setor diário, dificuldades muitas vezes enfrentadas, no que toca ao julgamento, às margens de processo. Não obstante, a justiça eleitoral, especificamente hoje, demanda em torno de 87%, 85% dos seus processos envolvem prestação de contas, mas nós também passamos por dificuldades na tramitação desses processos. Então, de maneira que são metas a serem estabelecidas de uma forma responsável e factíveis em seu alcance. Tem presente eu gostaria de pedir licença para falar em relação à meta 9, especificamente, que é estimular a inovação no Poder Judiciário. Nós temos a meta 1, meta 2, a meta 4, meta 1, lugar mais de processos distribuídos, nessa meta 2, processos mais antigos, e a meta 4, como foi citado pelo nosso presidente, priorizar o julgamento dos processos, os crimes de administração, improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais. Mas a meta 9, quando falamos de estimular a inovação, me parece que ela tem um efeito muito grande sobre as demais crianças. Sem estimular a inovação, nós precisamos também enfrentar a capacitação.
capacitação do quadro pessoal, porque com a inovação, nós sabemos que os Estados Unidos devem dar uma inovação, você pode ter resultados diversos daquele esperado. Então, é necessário que haja um comprometimento, graças a Deus, do nosso tribunal, e agora mantido do lado daí, sempre procurando qualificar o nosso pessoal, de maneira que nós possamos ter bons resultados, naquilo que nós buscamos. Então, nessas palavras, eu gostaria que a gente estenda o nosso espírito para a administração e saber que o senhor está honrado com a administração, como sempre, e agora não é isso, obrigado. E corrigindo uma falha do texto cerimonial, cumprimentar a doutora Almar, nossa estimada diretora-geral, se manifestou já tão apropriadamente sobre as metas. E essas metas nacionais, como o presidente colocou, elas iniciaram lá em 2009, CNJ, e elas foram ganhando uma proporção bem grande. E hoje, como nós temos um prêmio de qualidade do CNJ, às vezes as coisas se confundem. As metas, elas têm o período de avaliação de janeiro a dezembro do exercício. O prêmio CNJ, ele é contado de agosto de um ano até julho do outro ano. Então, as metas que entram, por exemplo, para pontuar no prêmio 2025 são as metas que foram executadas em 2024. Então, essas metas, elas entram na contagem do prêmio, mas elas não se confundem com o prêmio do CNJ de qualidade. E nós, no cumprimento de alguns itens do prêmio, nós formulamos uma pesquisa para ser encaminhada à sociedade, participação da sociedade, e ela foi realizada no mês de março. Pode passar aqui mais. Sim, obrigado. E os participantes. Nós tivemos ali grande maioria de servidores da Justiça Eleitoral, tivemos grande parte de magistrados da Justiça Eleitoral. Por favor, a mesa, se quiser se assentar aqui, porque fica mais fácil de acompanhar ali, presidente. Desculpa. Então, esse é o público que participou da pesquisa. E a maioria dos servidores da Justiça Eleitoral, magistrados da Justiça Eleitoral, 10%, advogados e outras categorias que ficaram excluídas, 8,7%. E a meta 1, que é julgar mais processos que os distribuídos. Eu vou até conversando com o Dr. Rogério há pouco. Nós temos o IAD, que é o Índice de Atendimento à Demanda, e os nossos colegas, os magistrados do primeiro grau que estão acompanhando, para não confundir também que o IAD, o Índice de Atendimento à Demanda, ele requer que se baixe mais processos do que os distribuídos. A meta 1 é julgar mais processos distribuídos. Então, eu entendo o primeiro julgamento. Então, a meta 1 é julgar. Então, se a ação tiver
um julgamento, o processo já sai da meta 1. E assim nós já temos essa meta há alguns anos e ela não tem percentuais, porque é 100% mais 1. E o que nós propusemos na pesquisa foi obter a resposta da sociedade quanto à importância dessa meta. E a maioria dos participantes entendeu que é uma meta muito importante. Na verdade, é a razão de desistir do judiciário. Nós temos que julgar as ações as demandas que recaem sobre o judiciário. A meta 1 atualmente, em 2025, o enunciado é julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos de 2012 de 24 a 19 de 12 de 25, excluídos os suspensos e sobrestados nesse período. E hoje, segundo o painel do CNJ, nós temos o cumprimento de 82,91% dessa meta. Estamos bem próximos do cumprimento, estamos há 200 dias, né, já temos só 200 dias do ano, temos 45% do ano ainda a percorrer. A meta 2, julgar processos mais antigos. E o que nós propusemos foram percentuais, porque também é uma meta que não é discutida se vai continuar ou não, mas é uma meta definitiva estabelecida pelo CNJ e por todo o Poder Judiciário. E o resultado da pesquisa para 2026 é identificar e julgar até final de 2026 70% dos processos distribuídos até 31 de 12 de 2024 e 100% dos processos de conhecimento pendentes de julgamento há 6 anos ou mais, para que se encerrem esses processos mais antigos. Então, ficou assim, julgar 70% dos processos distribuídos até 31 de 12 de 2024 e todos os processos de conhecimento pendentes de julgamento há 6 anos ou mais. E o resultado atual da meta 2, a meta 2 atualmente é identificar e julgar até o final deste ano 70% dos processos distribuídos até o final de 2023 e 100% dos processos de conhecimento pendentes de julgamento há 6 anos ou mais. E o percentual de cumprimento hoje da Justiça Eleitoral do Espírito Santo, 129,62%. Nesse quesito estamos bem. Primeiro e segundo graus. Meta 4, que é a priorização do julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. Essa meta também é uma meta definitiva e o que se discute são os percentuais de julgamento. E a maioria dos participantes da pesquisa votou pelo percentual de 100% dos processos das eleições de 2022 e 80% dos processos referentes às eleições de 2024, distribuídos até dezembro de 2024, que possam importar em perda de mandato eletivo ou inelegibilidade. Então, ficou assim o enunciado da proposição que vai ser feita. Como o presidente disse, eu quero só lembrar que essa é uma proposição que o TRE do Espírito Santo vai levar para o encontro nacional que é realizado no final do ano, promovido pelo CNJ. Julgamento de 100% dos processos das eleições de 2022 e 80% dos processos referentes às eleições de 2024, distribuídos até 31 de 12 de 2024, que possam importar em perda de mandato eletivo ou inelegibilidade. Essa é a proposta que o TRE do Espírito Santo levará para o encontro nacional do Poder Judiciário. Atualmente, o resultado da meta 4, cujo enunciado é identificar e julgar até 31 de dezembro de 2025 90% dos processos referentes às eleições de 2022 e 50% dos processos referentes às eleições de 2024, distribuídos até dezembro de 2024, que possam importar em perda de mandato eletivo ou inelegibilidade. Nós estamos com 1/3.
relativamente às eleições de 2022 e 70% relativo às eleições de 2024. E essa é uma meta que nós não conseguimos cumprir no ano passado. E precisamos trabalhar para que haja o cumprimento respeitando os prazos legais, obviamente. E a meta 9, destacada pelo nosso diretor-geral, é estimular a inovação no Poder Judiciário. Implantar no ano de 2026 um projeto oriundo do Laboratório de Inovação, de cujo desenvolvimento tenha participado pelo menos um laboratório de outro tribunal ou órgão da administração pública com avaliação de benefícios à sociedade relacionados à Agenda 2030 da ONU. E o resultado da pesquisa foi que mais de 50% dos participantes entendem que ela deve permanecer. E o enunciado da meta para o atual ano 2025 é implantar, neste ano, um projeto oriundo do Laboratório de Inovação, de cujo desenvolvimento tenha participado pelo menos um laboratório de outro tribunal ou órgão da administração pública com avaliação de benefícios à sociedade relacionados à Agenda 2030. Essa é a meta 9 de 2025. Então, para 2026, ficou esse enunciado, só mudou o ano. Permanece mesmo enunciado para cumprimento da meta. E nós temos a meta 9 cumprida habitualmente no TRE do Espírito Santo. E, com a permissão do presidente, eu abro para o plenário se há alguma dúvida, alguma questão que queira ser tratada, alguma proposição de meta. Doutor Hélio. Boa tarde. Sabe, presidente, quando aqueles assuntos eles surgem de forma repetida, numa quantidade de vezes, num período muito curto, mas surgem tanto que você fala, olha, como é que tem alguma questão acontecendo. Bem, eu vou ponderar duas questões, eu faço sobre inteligência artificial. Eu vou ponderar duas questões. A primeira é que, fora daqui, na minha vida de advogado, a gente, é um escritório de 70 pessoas, a gente administra 9 mil processos, parâmetro de produtividade para quem tem 5 mil com dois assessores. Né? E lá a gente está muito assustado com a chegada da inteligência artificial, por vários motivos. Um pelo motivo da competitividade no mercado, um outro para a gente dar conta do que vem acontecendo. E eu sou casado com uma juíza do Tribunal de Justiça Estadual, aqui do Espírito Santo, e nessa semana, tirando quinta-feira, todos os dias eles tiveram alguma provocação, algum curso, algo sobre inteligência artificial. Todos os dias da semana. Tem juízes, eu vou aqui mencionar, porque esse eu acabo vendo, o Dr. Elton, de São Bernardo de São Gabriel da Palha, está instruindo o curso de inteligência artificial lá. E eu acho que o Alvimar ele foi muito inteligente na provocação quando ele disse que a meta nova acaba influenciando sobre todas as outras, né? E como esse assunto ele voltou muito, eu fui para o escritório hoje de manhã pensando em exatamente para puxar esse assunto de código. Os juízes lá da Justiça Comum Estadual estão entrando nessa seara. Eu sei que o presidente do Tribunal de Justiça, Guimarães Samuel, trouxe o São Lembrando de Elinai para a estrutura do Poder Judiciário. E aí eu chamei o time, sentei na minha cadeira, chegou uma sentença do Distrito Federal e no preâmbulo dela dizendo para informação para essa sentença, que nós na nova resolução 615 do CNJ, que essa sentença foi produzida com auxílio da inteligência artificial. E eu, presidente, honestamente, como eu estilo mesmo, eu não conhecia os termos da resolução 615 que trata da aplicação da inteligência artificial.
Eu fiquei muito surpreso, porque, pelo menos na discussão entre advogados, me parece que é um assunto ainda meio tabu. Me parece que, inclusive, assim, alguns juízes eventualmente estão se utilizando e ainda cuidadosos, ainda não colocam. E quando eu fui ler a resolução 615, ela fala em prêmio. Salvo engano, o artigo 3º, parágrafo 5º. Eu estou falando que eu discuti isso no meu gabinete aqui hoje. Eu fui mandando as informações para ele, que eu estava lendo, partilhei a resolução, provoquei que eles estudassem. Então, assim, eles estão falando em prêmio, eles estão falando em premiar. Então, parece que existe um tabu sobre a não humanização da utilização, mas, de outro lado, lendo a resolução, parece que é uma diretriz que reconhece a integração da inteligência generativa e a humanização dos processos feitos por nós, seres humanos, né, assessores, juízes e etc. E que talvez seja de bom ouvir. Ou conectar isso com uma meta do tribunal, ou que a gente entenda como a gente pode utilizar para alcançar algumas dessas metas. E como coincidiu de hoje, eu vi a audiência pública e o Alvimar abrir falando da Europa, eu acho que isso é realmente o posso tudo, posso deixar de mencionar sobre ele. Obrigado. Obrigado, doutor Hélio. Nós, a gestão passada, o desembargador Carlos Simões Fonseca inaugurou o CCI, que vai tratar inclusive de inteligência artificial. E é um ponto que não há retorno, realmente. Por favor, doutor Alvimar Rose. Férias, não, férias. Nós já estamos. Nós temos hoje uma tamanhos. Somos líderes. Nós já passamos, pedimos esse estudo. E acho que em breve nós teremos, presidente, o retorno sobre esse trabalho. Amplamente aplicável à inteligência artificial, que são as agências articuladas. São os que o modelo é muito repetido, então ele é muito amistoso com esse modelo da inteligência artificial. É muito. Essas ações de Marcelo. Nós estamos com foco exatamente alguma dessas propostas. Isso é uma discussão que a gente deve entrar no campo. Eu ouvi falando de áreas de muito tempo, até mesmo antes de toda essa questão, até antes da resolução 615, a gente já vinha tratando isso, conversando insistentemente com a nossa seleção de gestão estratégica, já me acompanha há anos, tá? E agora veio a calhar, né? E vai ser muito importante para a gente esse volume da direção. Obrigado, doutor Alvimar. Mais alguém gostaria de se manifestar? Doutora Isabela? Exemplar, outros magistrados eleitorais para o segundo semestre desse
dessa temática de inteligência artificial. E com isso, a escola coloca à disposição, falando aí, a administração vai somar a escola para a gente bater todas essas metas. Obrigado, doutora Isabela. Presidente. Não, não há outra manifestação. Tá? Cada um de nós, melhor sim, para prestarmos ao funcionário uma tutela cada vez melhor. Muito obrigado a todos que compareceram, pelo todos uma boa tarde e um feliz final de semana. Obrigado. Dessa forma, está encerrada a audiência pública para a proposição de metas 2026.